Então fala você ligado aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Não pule o vídeo, gente. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Repara se você é inscrito, se inscreve, confirma sua inscrição, é de graça e deixe seu like também no vídeo, que é muito importante e de graça. É muito importante aqui pro canal e de graça para você aí. Deixe essa moral e vamos com tudo. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o jogo de ontem. Hoje pela manhã, ontem eu fui no jogo, né? Acompanhei o jogo no Maracanã, assisti, analisei e tal. A gente bateu aquele papo no pós-jogo, mas no Maracanã é tudo muito distante, né? Quando você assiste do estádio, você fica muito longe das jogadas. Exemplo, o pênalti, né? Duvidoso. Na verdade, não foi duvidoso, não foi pênalti, na real. Então, assim, essas coisas atrapalham, né? Atrapalham o dia a dia, é ruim pra gente e é ruim pro Vasco. Agora, eu comentei ontem sobre o Vasco explorar seus pontas contra a equipe do Flamengo, né? Tanto que o Piton fazendo belos cruzamentos, o Vasco teve as melhores oportunidades do jogo, para ser mais exato ainda, foram criadas pelo Vasco. Ah, mas o pênalti que não existiu e o Gabigol bateu, o Léo Jardim defendeu. Agora o Verratti, naquela cabeçada no primeiro tempo que o Léo Pereira tirou em cima da linha, foi sensacional. Foi um lance que só acontece no futebol mesmo. No segundo tempo, o Verratti perdeu aquele gol. Perdeu o gol ali, eu confesso que ele, acho eu, tá? Essa é a minha opinião, que ele perdeu o gol. Ele chutou aquela bola na trave, né? Então, o Vasco teve as melhores oportunidades, o Vasco foi mais perigoso do que a equipe do Flamengo. O Vasco até começou o jogo um pouco nervoso, mas depois resolveu a parada. Aí você vai perguntar, Eduardo, o que você faria com esse time do Vasco? Né? Mais um exemplo, o Payet tomou cartão amarelo e está fora do jogo contra o Audax na quinta-feira agora, né? Pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Então, assim, eu realmente, eu confesso, acho que falta um elenco mais forte. Perdemos o Paulinho, perdemos o Payet, perdemos o Verratti, que está com uma fratura na costela. Assim, precisamos de um elenco mais forte, de um elenco mais robusto. Um time, acho até, gente, que nós temos um bom time. Time campo ali, 11 jogadores bons. Mas não temos elenco, peças de reposição, né? Um exemplo, só para terminar o assunto do jogo aqui. Se o Vasco tivesse um substituto à altura para o Paulinho ontem, acho eu que o Vasco venceria esse jogo contra a equipe do Flamengo. A vitória era muito possível, foi muito possível. E o Flamengo estava com sua equipe principal. O Vasco conseguiu jogar tecnicamente, de igual para igual com o Flamengo, no meu entendimento. No primeiro momento não, mas no segundo eu não vi nenhuma disparidade. Ah, o Flamengo foi tecnicamente muito superior. Em que sentido? Qual foi o desenho que eu não vi? Pelo contrário, muita gente comentando aqui que o Vasco seria goleado pelo Flamengo. Foi ao contrário. Por pouco o Vasco não vence o jogo. Então, assim, eu acho que é legal criticar, sim. Eu acho que é legal elogiar também. Mas o bom senso, ele tem que falar mais alto. Tá? Então, dito isso, acho que o Alexandre Matos e toda a comissão técnica deveria contratar com mais agilidade jogadores para o meio campo e principalmente para o ataque. Falando em ataque, o Vene Casagrande hoje, pela manhã, jornalista, trouxe a informação de que o Vasco estaria negociando com o Breno Lopes do Palmeiras e a situação estaria bem adiantada. O Vasco entende que reforçar o ataque é uma das prioridades, né? O Breno Lopes tem contrato com o Palmeiras até o fim dessa temporada e assim, é um jogador que chama atenção porque é um jogador de área, que sabe fazer gols, é um jogador inteligente, é um jogador que o Palmeiras utiliza bastante, principalmente no segundo tempo. Assim, acho eu que seria uma boa assim para o Vasco, por que não? Nós temos o Verratti, temos o Adson, eu vou falar sobre o Adson aqui, e acho, deixa seu comentário o que você acha do Breno Lopes, porque eu acho uma boa contratação. Eu acho que o Vasco, se estiver realmente negociando com esse jogador, acho que o Vasco pode aí, de repente, acertar, né, um jogador pro elenco, pro time, e seria legal pro Vasco ter o Breno Lopes no elenco. Acho que jogaria nesse time do Vasco aí com certa tranquilidade, porque o Breno é um bom jogador, tá? Essa é a minha opinião sobre o atacante. Também sobre o Adson, que muita gente falou, pô, jogador caro, jogador muito caro. O cara é jogador ruim. O cara é jogador ruim, né? O jogador que é comprado pelo Vasco e não resolve nada. Ontem o Adson, quando entrou no time do Vasco, o Adson começou a incendiar o jogo. O Adson tem um contra um muito bom. O mano a mano, né? É muito habilidoso, rápido,
né, batendo, chutando de fora da área, sofrendo faltas, rabiscando os jogadores do Flamengo. Acho eu que se tivesse voltado no intervalo do segundo tempo ali, eu acho que teria criado boas chances pro Vasco. É um jogador novo, né? Não precisa, pré-temporada. Que pré-temporada é essa? Um menino de 22 anos, 23 anos. Então, é um jogador bom, eu acho que pode ser sim titular nesse time do Vasco. Muito bom de bola, gostei, acho que a primeira impressão foi ótima e eu acho que o Vasco acertou num ponta, né? Vamos aguardar mais, mas dá para perceber quando quando o jogador é bom e quando o jogador não é bom. Eu acho que o Adson foi, para mim não foi uma surpresa porque já tinha visto ele com a camisa do Corinthians, ele tem de mais de 100 jogos com a camisa do Corinthians e sempre jogando bem. O torcedor corintiano lamentou muito o acerto dele com o Vasco, então acho que é um jogador que o Vasco acertou sim, acertou em cheio ali para as beiradas do campo, tá? E assim, acho que o Vasco está no caminho correto com essa questão do ataque. Tem que olhar com mais carinho. Quando eu digo o caminho correto, gente, é quando o Vasco prioriza reforços para o meio campo e para o ataque, né? Porque ontem ficou muito claro para a gente que precisamos sim de jogadores para o meio campo e para o ataque. Principalmente para... Ontem o técnico Emiliano Dias, na verdade, auxiliar técnico, eu acho que o Vasco tem 2 técnicos. Assim, ele fez uma cobrança séria na coletiva de imprensa, mostrando que, olha, precisamos de reforços, principalmente para o ataque. O Verratti machucou. Como é que vai ser isso? Então, assim, é realmente uma cobrança séria. Eu acho que o Alexandre Matos deveria, se já não fez, sentar com os profissionais do campo do Vasco, profissionais como o Emiliano Dias e o Ramon Dias, para reforçar ainda mais esse time, tá? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, porque o Vasco negocia com alguns jogadores, né? Tá aqui o Breno Lopes, também Pedro Henrique, jogador do Internacional, também seria uma boa contratação para o ataque. Volto a repetir aqui, se o Vasco fechar com o Breno Lopes, Pedro Henrique e um jogador de meio campo, dá para esperar a janela do meio campo, mas tem que acertar com pelo menos 2, 3 jogadores meio campo e ataque, na minha opinião, tá? Então, para terminar, vou dar mais uma pincelada no jogo de ontem. O Vasco fez um jogo correto, alguns jogadores se destacaram. Matheus Cocão, que entrou no lugar do Jair, fez um jogo correto, fez um jogo honesto. Eu acho que as pessoas têm um certo preconceito com o nome dele, Matheus Cocão. Então, assim, eu não gosto dessa parada, acho isso feio. Temos que analisar o futebol do cara, né? E ontem ele fez um jogo correto, ele não comprometeu o time, na minha opinião. Eu acho que, até critiquei ali, outro jogador que eu critiquei demais foi o David. Acho que o David tem que se apresentar ainda para a torcida. Não vi nada demais no David, não vi nada diferente no David. Pelo contrário, vi um jogador abaixo da média. Eduardo, ontem ele fez um jogo legal, correto, mas pro ataque, gente, o jogador tem que ser diferente. Atacante tem que ser diferenciado. Acho que o Adson foi. Acho que o Adson mostrou que é um jogador que pode apresentar coisas boas pro Vasco nessa temporada, tá certo? Então é isso. Fique agora com o comercial da Strike 777Bet, parceira aqui do canal. Eu quero falar da Strike 777Bet, parceira aqui do canal Vasco Connection. Você que gosta do canal, você que segue aqui o canal Vasco Connection, fala, pô, Eduardo, eu quero ajudar o canal, mas não sei como ajudar. Vai aqui uma sugestão. Aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, tem um link fixado da Strike 777Bet, tá bom? Você vai clicar nesse link, vai fazer sua inscrição, vai fazer também seu primeiro depósito, não importa o valor, valor mínimo, de boa, vai receber também um bônus de 150%, mais quase 7 mil reais para estar se divertindo na Strike 777Bet e vai estar ajudando assim o canal Vasco Connection. Assim, é um pedido do Eduardo, porque vocês sabem que o Vasco Connection é um canal independente, que viaja, que transmite os jogos, então assim, precisa assim dos parceiros, né? Então assim, a Strike 777Bet é parceira aqui do canal e ajudando a Strike 777Bet, você vai estar também ajudando o canal Vasco Connection, tá bom? Strike 777Bet e canal Vasco Connection, juntos no mesmo projeto.